Então, é mais fácil encontrar onde que acontece a interferência maximamente destrutiva do que obter tanto a construtiva quanto o perfil geral de intensidade. Por quê? Porque para a destrutiva tem um truque. Eu vou mostrar para vocês esse truque. Imagina que eu estou comparando ondas que vieram de dois pontos quaisquer aqui. Um eu escolhi aqui na borda e o outro eu escolhi aqui no meio da fenda. Quando eu comparo esses dois, a diferença de fase entre esses dois raios está associada, por exemplo, aqui no meio, se a fenda toda tem a largura A, eu estou pegando um ponto que está em A sobre 2 aqui, né, verticalmente. O que significa que, olhando para um ângulo θ, para um anteparo muito distante, esses raios saem quase paralelos, e esse ângulo θ significa que esse atraso é A sobre 2 seno θ. Esse A sobre 2 seno θ é o caminho, quanto que é maior o caminho do raio de baixo comparado com o raio de cima. O atraso de fase vai ser A sobre 2 seno θ vezes K, né? Ou, em outras palavras, você pode pensar que 2π o atraso de fase quando você tem um comprimento de onda inteiro, lambda, de diferença de caminho. E a pergunta é, quanto é o atraso de fase se você, ao invés de ter lambda, tiver A seno de θ sobre 2? Né? É como você constrói isso daqui. E aí, como eu disse para vocês, a condição de interferência destrutiva entre esse ponto e esse ponto vai ser ΔΦ igual a π, né? Ou seja, que eles estejam em oposição de fase. Se ΔΦ igual a π, para que o 2 corta com 2 aqui, eu fico com seno θ igual a lambda sobre A. Né? Mas repara que se esse ponto daqui de cima e esse ponto aqui do meio está em oposição de fase, quaisquer dois pontos que estejam separados de A sobre 2 também vão estar em oposição de fase, porque o atraso de um raio com relação ao outro vai ser o mesmo, vai ser A sobre 2 seno de θ. Então, por construção, o campo elétrico, devido a esse pedaço, vai se anular com o do pedaço do meio, soma vetorial dos dois é zero. A soma vetorial dos dois logo abaixo também é zero, dos dois logo abaixo também é zero. Então, par a par, esse com esse com esse com esse, par a par, eles estão se anulando. Um é positivo, outro é negativo. Um é positivo, outro é negativo. Esse é diferente desse. Mas como esse já anulou com esse, já deu zero aqui, a soma de todos, termo a termo, deu zero. Por isso que a interferência destrutiva é mais fácil, porque uma vez que você encontrou a condição de interferência destrutiva entre o ponto do meio, o ponto de cima e o ponto do meio, você encontrou a interferência destrutiva entre todos os pontos, ou seja, a soma de todas as contribuições aqui ao longo dessa fenda vai ser zero. Então, olha, então a gente encontrou um mínimo, né? A gente já viu que tem mais de um mínimo, mas pelo menos um mínimo a gente encontrou, né? É quando θ é um ângulo cujo seno vale lambda sobre A. Quando é que vai acontecer o próximo mínimo? A gente pode continuar com esse argumento. Para pensar. Se eu tiver um raio aqui, depois um quarto para cá, um quarto para cá e um quarto para cá. Não posso ir até o final, não, né? Porque eu vou encontrar a condição para esses 4 raios estarem se anulando, e aí depois eu vou estender essa condição, vou botar em outra cor aqui. Essa condição para os 4 estarem se anulando significa que esses 4 novos que eu estou desenhando aqui também estão se anulando. Significa que esses outros 4 que eu estou desenhando aqui estão se anulando, essas 4 novas fontes. Então, se essas 4 se anulam, a soma de todo mundo se anula, né? De todas as fontes ali do princípio de Huygens se anula. Então, então eu tenho, novamente, formando em pares, você vê aqui
Esse atraso aqui de um raio com relação ao outro é A sobre 4 seno de θ. Então, esse pedaço aqui é A sobre 4 seno de θ, né? E, mais uma vez, para isso daqui ser destrutivo, significa que eu vou ter meio comprimento de onda nessa região, né? Ou seja, A sobre 4 seno de θ igual a lambda sobre 2. Eu posso continuar esse argumento indefinidamente. A sobre 4, posso fazer A sobre 8, A sobre 6. Qualquer divisor inteiro que divida, que passe pelo ponto central, ou seja, qualquer divisão por um número par, aqui embaixo, vai dar origem ao mesmo efeito. De modo que, no caso, eu vou passando o 4 para cá, o 4 vai cortar com 2, né? Ficou 2 aqui. O caso mais geral é que o seno de θ seja um múltiplo inteiro de lambda sobre A. Então, essa é a condição para mínimo, para não ter intensidade nenhuma, para ter interferência maximamente destrutiva. Essa condição é geral. Agora a gente vai ver que para se encontrar onde acontecem os máximos é mais complicado, tá? Os mínimos acontecem em posições que com aquela regrinha você consegue determinar. Os máximos, se você for ver, são meio malucões aqui. A intensidade é maluca. Essa posição não é um múltiplo. Essa posição é fácil, né? Ela é lambda. Desculpa. A sobre lambda. Não, peraí. Lambda sobre A. Foi mal. Lambda sobre A. Essa posição aqui é 2 lambda sobre A. O seno do ângulo, né? 3 lambda sobre A. Se você for ver a posição de um máximo aqui qualquer, ele não é... Ele é um número real maluco, vezes lambda sobre A. Ele não é um número nem inteiro nem semi-inteiro. E a gente vai encontrar a regra para esses números quando estudando agora diretamente já o perfil de intensidade. Mas a ideia é só que é mais difícil, não é tão trivial que nem era no caso da interferência, que você encontrava os máximos e mínimos de interferência tranquilamente. Agora só o mínimo de difração é fácil, o máximo é mais complicado.